Amém? Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Como já temos dito, o Senhor é digno de todo o louvor e de toda adoração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. E neste momento nós precisamos ouvir a sua palavra, nós precisamos ouvir a sua voz, precisamos ser alimentados por ti, precisamos de ti, Senhor. Não existe outro lugar, não existe outra fonte a não ser o Senhor. Portanto, que o homem se cale agora. Tire, Senhor, dos nossos ouvidos todos os comichões, tira, Senhor, todas as ansiedades, preocupações com o amanhã, porque nós precisamos agora receber algo da tua parte, para podermos continuar caminhando, Senhor, em grande vitória. Nós te louvamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa, neste momento, falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, quando eu preparava essa palavra, sinceramente eu falei ao Senhor, misericórdia, eu não sou digno. Não sou digno nem de ser chamado seu filho, mas a sua misericórdia me alcançou. E a misericórdia do Senhor tem te alcançado. Preste atenção naquilo que Deus tem nos dado para esta manhã. Você com certeza vai sair daqui renovado. Com certeza você vai sair daqui transformado. Creia nisto. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque a palavra dele é viva e eficaz. É uma palavra que transforma, que cura. E Deus é tão maravilhoso que Ele escolhe nós, homens pecadores, para subir num altar e ser, pela sua misericórdia, um canal de bênção. Porque de nós, irmãos, nós não temos nada. Não espere nada de nós, viu? Porque nós não temos nada. Nós somos devedores. E sabe do quê? De amor. Eu sou um devedor de amor. O passado é o Deus que opera agora. Amém? E aquele momento a casa de Israel estava sendo tomada, sabe por quê? Pelo inimigo. O inimigo estava ali, tomando. O povo estava cativo. E talvez você entrou aqui nesta manhã com esse sentimento: Senhor, o que está acontecendo? Parece que o inimigo está ganhando terreno, parece que tudo está colaborando, para que eu perca a minha bênção. Mas há esperança. Você entrou aqui nesta manhã e a palavra fé, como foi utilizada para através do instrumento de Jeremias, Ezequiel, foi para animar. Nesse mesmo livro, no capítulo 11, lá um pouquinho mesmo, 11, era um sendo levado vivo, como já falei, e para a Babilônia por anos. Ezequiel ficou falando do amor de Deus. E aquele povo, porque eles achavam que eles iam ser libertos naquele momento. O povo de Israel não acreditava que eles iam ser cativos. Eles tinham ali aquela esperança que Deus ia transformar ali naquele mesmo momento todas as situações. Mas ali Ezequiel, levantado por Deus, diz: não, vocês vão ser cativos, Israel vai ser cativa, isso aqui vai ser destruído. Então isso causou, as pessoas não gostavam dele, ele não era bem visto, o povo não gostava, porque quem gosta de ouvir verdade, irmãos? Ninguém gosta. Você começa a falar: olha, você está passando por isso, por causa disso, já pronto, já vem já querer me acusar. Quem acusa é o diabo. É verdade. O diabo é o acusador. Mas, irmãos, o salmista disse algo tremendo: bom foi-me ter sido o que afligido,
para eu aprender os estatutos do Senhor. Então, situações nas nossas vidas, Deus permite para que nós aprendamos. E era isso que estava acontecendo naquela época de Ezequiel. Aquele povo, ele tinha que ser cativo, ficaram 70 anos. Mas os 7 primeiros anos, antes de ser levado para a Babilônia, houve o quê? Essa profecia. E profecia do quê? Olha aí em Ezequiel 11:19. Eles darei, olha a profecia que Ezequiel trazia para aquele povo, no momento que eles iam ser aprisionados, que o inimigo estava ganhando terreno, que eles estavam sendo, assediados ali. Eles darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo. Vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne. O que quer dizer isso, irmãos? Deus ia renovar a fé daquele povo, Deus ia renovar as esperanças daquele povo. Por isso que ele fala: vou te tirar esse coração de pedra, eu vou te dar um espírito novo. É renovação dos ânimos. Em que momento? De aflição. Olha, vocês vão ser aprisionados, vão ser 70 anos, mas eu vou te dar um espírito novo, eu vou renovar o ânimo, vocês não vão estar sozinhos. Olha, é necessário passar por algumas situações, porque vocês têm que aprender. Não tem aquele ditado lá que a criança só aprende que o fogo queima quando coloca a mão no fogo? O pai comenta: não coloca a mão, não coloca a mão. Enquanto que não vai lá e coloca a mão, aí não queima, não é? Deus faz assim com a gente. Deus faz assim com a gente. A gente tem que passar nos estreitos, mas Deus, ele está conosco. Não desanima, viu? Deus está com você. Deus, ele está conosco. Deus, ele está com essa igreja. Não importa o momento, não importa a situação, não esqueça disso. Sou eu que falo, não é a palavra. E a palavra é ela que nos renova. Então Ezequiel, ele falava: vocês vão ser aprisionados. Só que eles não aceitavam. Não aceitavam. Como não aceitavam a palavra de Jeremias também, não é? E continua, irmãos. Olha, vamos lá para o 36 agora, mais um pouquinho para frente. Depois a gente vai voltar no 18. Mas agora, olha lá na frente. E a palavra hoje não vai ser muito longa não, porque Deus é objetivo para conosco. No 36, 26, confirmando isso, porque Deus, irmãos, ele não é um Deus de confusão, viu? Se ele diz que ele vai fazer algo, ele faz. Ele faz, é a promessa do Pai, é a promessa de Deus. Às vezes a demora não é culpa de Deus, a culpa é nossa. Nós começamos a nos embaraçar com certas coisas e nós impedimos o quê? O agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas Deus, ele não demora, Deus, ele vem na hora certa, não é? E aqui no capítulo 36, 26, olha a confirmação: também vos darei o quê? Um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Olha o renovar dos ânimos, não é? Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é isso? É como eu já falei, é renovação de fé, um ânimo novo, uma nova energia. Mas no 27, irmãos, tem algo diferente. Tem algo diferente no 27. O que está escrito aí, ó? Ainda porei dentro de vós o quê? O Espírito dele, irmãos. Então, além dele renovar as nossas forças, o ânimo, a alegria, tirando o coração incrédulo de pedra, coração duro, não é? Ele tira o espírito, você já está meio triste, está meio xoxô, ele vem e renova. E não contente com isto, ele dá o Espírito dele. O Espírito de Deus habita em você. Por que está triste? Por que está amargurado? Você é habitação, você é templo do Espírito Santo de Deus. É a palavra. E isso aqui, lá do Antigo Testamento,
Ezequiel já profetizando algo maravilhoso, a vinda de Jesus, a morte de Cristo, o seu sacrifício na cruz, e na sua ascensão ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito Santo. Nós temos isso, irmãos, é promessa de Deus. Alguém tem dúvida disto? Porque nessa manhã Deus ele vai tirar essa dúvida. Se Ele não habita em você ainda, se você ainda tem esta dúvida, não, o Espírito Santo não habita em mim, Ele vai habitar hoje. Aceite o Senhor como seu Salvador, renove sua aliança com Deus. Hoje é dia, hoje é momento. Olha a situação que se encontrava aquele povo, irmãos. No capítulo 37, um pouquinho mais à frente, tem algo aí tremendo, onde Ezequiel, ele começa a relatar algo, e muitos ministrantes da palavra usam, não é, esse texto, o vale de ossos secos. Deus dando a palavra para Ezequiel, Deus usando aquele homem, Deus avivando o povo que estava ali sendo oprimido pelo inimigo. E Ezequiel diz: olha, parece que eu estou pregando para um vale de ossos secos. Deus está falando, Deus está me usando, parece que um punhado de osso não tem vida. Aí Deus fala para Ezequiel: olha, profetiza. Tem osso só, não é? Mas profetiza que eu vou colocar carne, eu vou colocar nervos, eu vou colocar o meu espírito. Irmãos, nos dias de hoje, temos vivido isto. Deus tem falado, Deus tem usado homens, mulheres, Deus tem usado a mídia. Olha, e muitos têm dado com os ombros. E o pior não é só aqueles que estão lá no mundo, porque quem está no mundo jaz no maligno. O terrível somos nós que estamos dentro da casa do Senhor, estamos ouvindo essa palavra que aviva, a palavra que dá esperança, parece que entra por um ouvido e sai por outro. Isso quando entra no ouvido, porque muitas das vezes, isso não é para mim, isso eu não quero. Irmãos, eu comecei a ministrar, a preparar essa palavra, eu comecei a falar com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia. Mas se eu sou um desses ossos, Senhor, me aviva, me transforma, me dê sensibilidade para que eu possa ouvir a voz do Teu Santo Espírito e colocar isso em prática. Vale de ossos secos, misericórdia. Mas Deus é o Deus, Ele que renova as nossas forças, Ele quer renovar a sua nessa manhã. Sabemos que em Jesus Cristo, nós passamos a ter uma novidade de vida, não é? Quando aceitamos a Cristo, nós temos esse Espírito, o Espírito da verdade. Nós não somos judeus, irmãos, porque todas essas profecias, principalmente essa aqui de Ezequiel, ela foi profetizada para quem? Para o povo judeu. Para o povo judeu. Mas tudo que está na palavra, ela é para o nosso crescimento, para o nosso ensinamento. Nós não somos judeus, mas nós somos cristãos. Em 1 Pedro 29, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo, real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora nós somos povo de Deus. Então aquela promessa que o Espírito de Deus estaria
entre o povo, uma promessa que Ezequiel trouxe para aquele povo, ela se cumpre na minha vida e na sua vida nos nossos dias. E como foi anunciado aqui no ofertório pelo presbítero Marcos, nós temos que anunciar. Esse é o propósito da igreja, anunciar quem? Cristo, anunciar o Senhor. O inimigo tem ganho terreno, sim. Por quê? Porque esse mundo é dele, ele é príncipe deste mundo, mas nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, a nação santa. Nós não podemos deixar que essas coisas do mundo venham ofuscar a luz de Cristo nas nossas vidas. Nós temos o Espírito da verdade, nós temos um coração novo, a palavra garante isso. Nós temos um Espírito novo, e mais, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, irmãos. Nós cantamos, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós cantamos, mas nós não vivemos isto. Vivemos sim abalados, preocupados, ansiosos. E o inimigo vai ganhando terreno nisso, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Mas a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir a esses sentimentos, essas setas malignas, irmãos, porque maior é aquele que está em você do que este que está no mundo. Amém? Então levanta-se, resplandeça, porque a glória do Senhor vem raiando na tua vida. Não deixe o inimigo ganhar terreno, não se entristeça, não. Mas vamos voltar lá em Ezequiel, no 18, no 31, que foi a leitura inicial, porque tem algo de Deus aqui, irmãos. Tem algo de Deus para nós aqui nesta manhã. Tem algo revelado, como o pastor Helder sempre diz, não é oculto não, está revelado. É a revelação de Deus, está aqui. E Deus revela-se para aquele que dobra os joelhos, para aquele que pede: Senhor, é a sua igreja, opera na sua igreja. Ezequiel 38, 18, 31 diz: criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Vocês conseguem perceber algo revelado pelo Espírito nessa leitura que acabamos de fazer? Aqui está falando: criai em vós. Mas todas as leituras que nós fizemos, Ezequiel 11, Ezequiel 36, falava o quê? Que Deus ele ia dar. Eu vos darei um coração novo, eu vos darei um espírito novo, eu vos darei o meu espírito. Agora aqui eu leio na palavra de Deus, Ezequiel 18, 31, criai em vós. Crie aí. Tem algo aqui, irmãos. Esse criar, Deus é maravilhoso, não é? Abre em Gênesis 2:15. Esse criar aqui tem um sentido. Gênesis 2:15 diz o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem, e tomou Deus o Senhor o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Deus nos criou com o propósito de cuidar, de guardar, de trabalhar. Aqui em Ezequiel
18 e 31, quando nós lemos: criai em vós um coração novo, entenda-se, cuide. É um criar de cuidado. Entende isso? Crie, é como aquele que tem a mãe, que deu à luz um filho, um casal, tem os seus filhos. Criação de Deus, mas quem cria o filho, quem educa, quem cuida, são os pais. Então esse criar aqui é de cuidado. E aqui eu já quero colocar o tema, então, para essa ministração. O tema que Deus me deu foi: como temos cuidado de tudo o que Deus tem nos dado. Irmãos, por isso que eu falo, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu chorei, irmãos. Porque Deus tem nos dado tantas coisas. Essa cadeira que a gente está sentado foi Deus que nos deu. Você senta nela todo domingo. Será que a gente tem cuidado dessa cadeira? Que Deus tem te dado. Deus tem te dado vida. Como você tem cuidado da sua vida? Deus tem te dado saúde. Como você tem cuidado da sua saúde? Coisas para nós pensarmos, irmãos, como nós somos falhos. Muitas das vezes a gente fica enfermo, a gente reclama: Deus, por que eu estou doente? Uma simples falta de cuidado nossa, com a nossa saúde, ocasiona tantas coisas. Não lavei a mão. Coisa simples. E a gente culpa a Deus. Por que está acontecendo isso, Senhor? E Deus tem nos dado tantas coisas. Às vezes você consegue comprar um carro, você tem um cuidado com o seu carro, algo material, tem um xodó, né? Palavra que bem antiga essa. Então, aquele cuidado, aqueles ciúmes de algo material. E Deus nos dá algo tão maravilhoso: a vida, a saúde, o ar. Nós somos cidadãos também, irmãos, dos céus, é verdade, mas nessa terra também. Nós temos que cuidar de muitas coisas. Poderia entrar até aqui agora em paralelo, né? Em outros assuntos de cidadania, de cuidados que temos que ter com tudo que Deus tem nos dado. Entrando, não vamos entrar nisso, mas que você pense na ecologia, no meio ambiente. É Deus que nos deu. Temos cuidado desse planeta. E às vezes a gente só reclama, né? Temos feito a nossa parte. Quem que está trabalhando? Ninguém? Foi Deus que te deu esse trabalho. Sim ou não? Como você tem cuidado do seu trabalho? Você tem sido luz aqui naquele lugar? Você é um servo de Deus? Você tem dado exemplo naquele lugar? As pessoas têm olhado para você: não, ali, olha, esse rapaz é diferente. Você não precisa abrir a boca, porque muitas das vezes falam: olha, aqui você não pode falar, né? De igreja. Amém, não preciso falar, eu só preciso demonstrar o que Deus tem feito na minha vida. Sendo um bom funcionário, zeloso, chegando na hora certa, no momento certo, dando exemplo, sendo amigo, sabendo trabalhar em equipe. Temos valorizado isto? Deus tem falado muito comigo, irmãos. Deus nos constrange. O amor de Deus, Ele nos constrange. Aos casados, Deus te deu um casamento. Você tem valorizado o seu cônjuge? Deus tem te dado filhos, você tem valorizado os seus filhos? Temos visto coisas terríveis nos últimos tempos, nos últimos dias. Olha o vale dos ossos secos aí, Deus falando e as pessoas, não é? Terrível. E nós precisamos fazer a diferença. Igreja. Irmãos, eu comecei a colocar uma lista aqui do que Deus tem nos dado.
olha, é a perder de vista, viu? Deus tem te dado muitas coisas, e a gente às vezes dá com os ombros, a gente fica, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, não tenho nada, ninguém me quer, e fica naquela lamúria. E Deus tem feito grandes coisas, Deus tem cuidado de nós, Deus tem operado milagres a todo dia, a todo momento. Mas eu gostaria, irmãos, de rapidamente enfatizar, de tudo que Deus tem nos dado, tem algo que é mais precioso, algo que é fundamental. Sem isto, é o primordial de tudo que Deus tem nos dado, é a salvação. Você sabe disso, que Deus, quando você levantou as mãos, aceitou a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e habita em você, você tem um novo ânimo, uma nova alegria, uma nova oportunidade de caminhar, e não caminhar mais sozinho, porque o Espírito Santo está com você, te ajudando em todos os momentos, não é? Você tem essa oportunidade, e você entra, né, numa condição de salvo, porque nós também não compartilhamos aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, quando você levanta as mãos, aceita Cristo, você, estou no caminho da salvação. Se eu permanecer nesse caminho, será consumada essa salvação. Mas nós estamos aqui, irmãos, nessa peleja, por isso que nós temos que perseverar, resistir e não cair. E se cair, Deus levanta. Se cair, não fica prostrado não, porque nós tropeçamos, uma pequena pedrinha pode nos tropeçar, mas você se levanta na força do Senhor e continua essa caminhada. Não deixa o inimigo vencer, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos estar em Cristo. Na nossa força nós não podemos nada. Mas em Ezequiel, e por que eu quero falar, né, rapidamente dessa situação, de nós cuidarmos da nossa salvação, porque em Ezequiel 18, no seu contexto, vamos lá rapidamente, no 18:1, nós vemos que até o título aqui, né, um subtítulo que foi colocado pelos homens, aqui em Ezequiel 18, diz que a responsabilidade ela é pessoal. Então, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se engrossaram. O que havia ali em Israel? Uma situação que eles achavam que eles estavam sofrendo devido ao pecado dos pais. Meus pais pecaram, então devido ao pecado deles, puxa vida, eu não fiz nada, eu estou aqui fazendo tudo certinho, mas eu estou sofrendo porque os meus pais fizeram algo no passado, então eu estou sofrendo. E já entra aí também no nosso meio cristão evangélico, uma tal de teologia aí da maldição hereditária, que caia por terra esse nome de Jesus. Quando você aceita Cristo, tudo é quebrado, irmãos, toda maldição ela é quebrada. Viu? Não tem essa não, é quebrado. O sangue de Jesus ele é poderoso para quebrar todas as maldições. Amém? E aqui está a prova disso mais uma vez na palavra, não é? Vivo eu, no 3, diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio, Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Ezequiel é levantado por Deus, dizendo: vocês vão para o cativeiro, o inimigo está ganhando terreno, mas eu estarei com vocês, eu vou renovar suas forças, tenho algo maravilhoso para vos dar, o meu Espírito vai habitar nas vossas vidas, mas vocês têm que criar esse desejo. Deus te dá a salvação e você tem que cuidar dela. Ela é pessoal. A salvação que Deus nos dá, ela é pessoal. Romanos
14, 12. Fica em Ezequiel que a gente vai voltar. Mas em Romanos 14, no verso 12. A palavra de Deus diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, meu irmão, não adianta você estar na casa do Senhor hoje, passando por problema, por dificuldades, como aquele Deus falando, e você dizendo: olha, o problema é a igreja. Olha, puxa vida, minha igreja parece que não tem palavra, minha igreja parece que não tem unção. Olha, irmãos, não queira transferir para outro o que é responsabilidade sua. Eu não vou na igreja, sabe que hoje é o presbítero Robson que vai pregar, eu não gosto dele. Puxa vida, é fulano, é cicrano. A responsabilidade é pessoal. Não queira transferir. E isso aí, eu acabei de falar que Deus quebra toda a maldição, não é? E Deus quebra, irmãos. O problema é que a gente quer pegar de volta. Deus, ele destrói. A gente vai lá no chão, começa a procurar os caquinhos. Não, está aqui, eu quero de volta. Adão e Eva, quando Deus chega lá no virar do dia, né, a gente sempre fala isso. No virar do dia, Deus se apresentava para Adão no jardim. E não foi diferente na ocasião quando eles tinham cometido o pecado. Deus visita Adão, Adão se esconde, não é isso que diz a palavra? E Deus fala: mas por que está se escondendo, Adão? Não, porque eu estou nu. Mas quem disse para você que você está nu? Olha, Senhor, é que eu comi lá, né, o fruto que não podia comer. Mas quem mandou você comer? A mulher que fez. Aí Deus vai para a mulher: mulher, por que você fez isso? Não, foi a serpente que me convenceu. Ou seja, a gente tem aquela tendência de dar desculpa, né? Empurrar para o outro. Eu fiz isso por causa daquilo. Querido, a decisão é sua. Nós somos maduros. Nós sabemos discernir o certo e o errado. A responsabilidade é pessoal, a salvação é pessoal. Em 2 Coríntios 5, 10. Vou dar bastante texto, se você anota aí, e depois você entra no site também, você assista novamente, porque é de fundamental importância para que nós possamos crescer, irmãos, em conhecimento. Nós retemos a palavra nos nossos corações. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas práticas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, todos nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor. Por isso que Ezequiel fala: criai, cuide desse coração novo que eu estou te dando, cuide desse espírito novo que eu estou te dando, cuide do Espírito Santo, o meu Espírito que habita em você, cuida dele, cuida. É por isso que Ezequiel que fala, isso que está revelado aqui, muitas das vezes a gente não consegue compreender, a gente faz aquela leitura rápida, e a gente não compreende que Deus tem falado conosco. Nós temos que cuidar, irmãos, daquilo que Deus tem nos dado, e a salvação é algo precioso. E qual é a maneira que nós vamos cuidar? Como nós vamos cuidar dessa salvação? Nós já falamos aqui. Você dando um bom testemunho, você está demonstrando a gratidão a Deus de tudo que Ele tem feito por você. É uma maneira de você estar cuidando dessa salvação que Deus tem nos dado. Mas algo, para nós sermos mais objetivos, relatado ali em Hebreus 12, no verso 14. Como cuidar da nossa salvação? Procurando a paz e a santificação todos os dias. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é isso, irmãos?
O que é paz? Paz é ausência de conflitos, de intrigas, de confusões, não é isso? E Deus pede para nós que estamos, tomando posse dessa salvação que Deus tem nos dado, que um dia, e Maranata, vem Senhor Jesus, que seja agora esse glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Todos nós desejamos isto, mas a palavra de Deus diz, para nós cuidarmos dessa santificação, dessa salvação, antes da santificação é a paz, irmãos. Você tem que ter paz. E como é difícil ter paz num momento onde você é contrariado. Muitas das vezes você usa a palavra de Deus e diz, não, Deus me colocou como cabeça e não com cauda, eu não vou ficar quieto, eu sou crente, mas eu não sou bobo, eu não levo desaforo para casa. Olha você aí, não está vivendo em paz, sabia, meu irmão? Olha você aí criando conflitos. Sabe o que você tem que fazer quando você é contrariado? Ora, fica em silêncio. Você tem um juiz, você tem um Senhor que cuida de você, Ele vai fazer justiça. Não queira tomar para você algo que você não vai conseguir fazer. Você vai perder paz, você vai viver em conflito, você vai viver em guerra. Ou não? A palavra nos diz que nós temos que ter paz. Muitas das vezes nós focamos na santificação, sem a santificação ninguém verá Deus, é verdade, mas antes da santificação a palavra está falando aqui de paz, irmãos. Se você for lá em Gálatas 5, eu não marquei, mas anota aí, depois você abra, Gálatas 5, 22, fala ali dos frutos, fruto da carne, fruto do Espírito, e você vai ver lá no fruto da carne, guerra, confusões, intrigas, tudo isso é ausência do quê? De paz. E Hebreus fala, não é? Seguir a paz com todos. Quando fala paz, tem muitas pessoas que já amam, como é que eu vou viver paz com o ímpio? Você pode ter paz com o ímpio, você não pode ter comunhão. Existe uma grande diferença aqui. Você mantém a paz com ele, olha, tenha paz, mas você não pode ter comunhão. Eu também não anotei aqui, mas depois você anota aí, depois você leia na sua casa o Salmo de número 1, que nós não devemos nos assentar na mesa, na roda dos escarnecedores. Isso é comunhão. Muitas das vezes você está ali, não tem paz e quer ter comunhão, e a Bíblia fala para você ter paz, mas não comunhão. Isso é cuidar da sua salvação. Deus está falando com você? Deus tem falado muito comigo, irmãos, nesses dias. E mais precisamente, ontem, quando comecei a preparar essa palavra, Senhor, como eu sou falho. Como eu tenho que melhorar o meu dia a dia. Será que sou só eu, irmãos? Será que essa palavra é só para mim, não era para eu trazer para a igreja hoje, nessa manhã? Eu creio que era assim. Principalmente quando o presbítero Marcos começou a falar, aí Deus confirmou no ofertório. Porque Deus confirma, Ele tranquiliza os nossos corações. Ele tranquiliza. Santificação, não é? Porque o que nós lemos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz é a ausência de guerras, conflitos, ira, discórdias, o fruto da carne. Santificação, o que é a santificação? O que é ser santo? É separado, é me separar, é não estar junto, é renunciar a muitas coisas, é renunciar aos prazeres da carne. É o Salmo 1 que eu sugeri para os irmãos, leiam lá depois. É viver separado. Eu sei bem quem tenho crido, o meu Deus, Ele tem cuidado de mim, o meu Deus tem o melhor para mim. Mas todo mundo faz, é gostoso, é isso, é aquilo, mas o caminho é caminho de morte.
O nosso Deus tem caminho de vida eterna, irmãos. Vale a pena você renunciar a muitas coisas desse mundo. A Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo, não é isso? Não ames o mundo e tudo que nele há. Está em João, 1 João, alguma coisa, acho que 1 João capítulo 3, a carta de João. Não ameis o mundo e tudo que nele há. Isso não quer dizer que você não pode gostar. Existe uma diferença de você amar, colocar seu coração naquilo, e você gostar. Você pode gostar de muitas coisas, porque o mundo foi feito por Deus. Nós podemos gostar e desfrutar de muitas coisas, mas quando você começa a colocar o coração naquilo, a primazia naquilo, você começa a valorizar aquilo de uma maneira tal que você esquece do Criador. Você começa a adorar a criação, e o Criador, que é Deus, você ignora. Então nós podemos gostar, não é pecado você gostar de algumas coisas que Deus criou, que Deus colocou nesse mundo para nós desfrutarmos, mas com moderação. Então isso é a santificação, isso é cuidar da sua santificação, da sua salvação. Cuide, porque Deus tem nos dado isto, Deus tem dado a salvação. Você deseja ter esse cuidado, cuidar dessa salvação? Deseja também ser salvo um dia? Eu desejo, irmãos. Mas olha o que o Salmo de número 15 nos ensina. E já estou encerrando, eu peço que os levitas já possam estar aqui subindo. O Salmo 15 diz algo interessante, é um salmo muito curtinho. Salmo de número 15. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha aí, irmãos, o cuidado que temos que ter. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o répro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Quer ser salvo? Quer estar no reino de Deus um dia? Cuide da sua salvação. Porque se você não cuidar, se eu não cuidar, não vai adiantar a gente estar aqui na igreja, levantando as mãos, adorando ao Senhor, sendo usado, expulsando demônios, curando enfermos. Naquele grande dia o Senhor vai falar assim: olha, não vos conheço. Triste, não é, irmãos? Não vos conheço. Cuide da tua salvação. Ele é o bem maior que Deus tem te dado. É o bem maior, irmãos. É o bem maior. Cuide dela. Ezequiel, para nós encerrarmos, 18, no 31, nós lemos: lançai de vós todas as vossas transgressões que transgredistes, e fazei-vos um coração novo. Crie um coração novo e um espírito novo. Cuide desse coração novo e desse espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? No 32, porque eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Palavra do Senhor. Crie um coração novo. Cuide desse coração que Deus tem te dado. Cuide desse espírito. Cuide. Abandone as transgressões. Abandone os maus caminhos.
Deixe Deus cuidar da sua vida. Fique quietinho. Não fale nada. Não queira se explicar. Quando alguém não compreendeu o que você fez, mesmo que você tenha feito a coisa correta, mesmo que você fez tudo ali que Deus te orientou a fazer, a pessoa não te compreendeu, não fale nada. Peça desculpa para ela. Vós que sois fortes. Vós que sois fortes. Quem é o forte? É aquele que está ali, se humilhando na presença de Deus. Cuide daqueles que são fracos. Suporte as afrontas. E faça a obra de um evangelista. Não fale nada. Você está cuidando do seu esposo, do seu cônjuge. Você está ali fazendo a vontade de Deus e ele não está entendendo, ou ela não está entendendo nada. Tenha paz, diz o Senhor. Não entre em conflitos com o seu cônjuge. Fique quieto, não fale nada. Deus é o seu juiz. Quando você toma essa atitude de ter paz, mesmo sendo contrariado, você está cuidando, sabe do quê? Da sua salvação. Não entre em contenda com ninguém. Na igreja, muitas das vezes você quer peitar a liderança, o seu líder de grupo. Não, mas o que é isso? Eu sou mais velho de tempo de crente, eu conheço mais. Quem é você? Não fale nada, fique quieto, deixe Deus trabalhar, deixe Deus cuidar. Na hora certa, o que há de ser será. Alegre o seu coração. Ore por aqueles que não conseguem compreender o que Deus tem te mostrado, porque com certeza aquele que não te compreende, ele também está orando, e Deus também tem revelado coisas para ele que você não sabe. Aí fica aquela guerrinha dentro da igreja, tudo que o diabo quer, e sabe o que acontece? Os dois perdem a salvação, porque não está tendo paz. Mas que haja paz nas nossas vidas, que haja paz no seu interior, viu? Que nesta manhã você entrou aqui atribulado, angustiado, que Deus possa te dar paz, porque a paz é um cuidado que eu e você devemos ter para com a nossa salvação. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. O Senhor é o Deus que tem falado aos nossos corações. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nós.